Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E também vocês que nos assistem, pelas redes sociais, que o Senhor possa falar aos corações. Eu queria, aqueles que puderem se colocar de pé, só para a leitura da palavra, em reverência à leitura da palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 45, o 46b e o 47. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Depois o 46, nós vamos ler somente a parte, o final dele, e depois o 47. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46, já no final, diz assim: E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o verso 47, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que todos possam se sentar, que Deus venha falar conosco nesta noite grandiosamente. Meus irmãos, nós sabemos que os gigantes, eles existem. É natural. Ele se levanta todos os dias em nossas vidas. Muitas vezes no luto, muitas vezes numa enfermidade, doença, muitas vezes até mesmo numa afronta a qual muitas vezes alguém nos faz. Todos os dias, os gigantes têm se levantado em nossas vidas. Mas nós vemos também que o Senhor, aquele que é o Deus de Israel, aquele que te trouxe aqui nesta noite, Ele tem uma palavra para você aqui. Não temas, porque eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a nossa mensagem é vencendo os gigantes. Você entrou aqui nesta noite, você veio aqui neste culto. Eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram durante essa semana para interromper a sua vinda aqui neste lugar. Alguns sofreram aqui, passaram por enfermidades, outros passaram por provas, outros estão passando momentos de tristeza, angústia, mas você veio aqui trazido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma resposta para aquilo que são as suas perguntas. Jesus está dizendo: eu estou aqui neste culto para poder te dar condições do seu gigante ser derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso esse texto ao qual nós lemos, onde Davi, ele viveu uma experiência maravilhosa com o Senhor. Davi, ele estava na sua casa, cuidando das ovelhas do seu pai, e a palavra diz que Jessé chama Davi, e diz: Davi, vai até aos seus irmãos, eles estão ali lutando, eles estão ali juntamente com o rei Saul, protegendo Israel, e eu quero que você leve para eles alguns suprimentos. E Davi, ele vai até aquele lugar, e a palavra diz que ao chegar ali, ele encontra um cenário aonde havia uma guerra. E eu quero dizer para você que entrou neste culto nesta noite, você pode estar vivendo uma guerra, talvez interna ou talvez externa, mas eu quero te dar aqui algo para você poder
viver uma experiência maravilhosa com Deus e dizer: você não está sozinho nessa peleja, essa peleja não é sua, o Senhor pelejará por vós, quem crê nisso, dão glória a Deus. Deus pelejará por você, a partir daquilo que você colocar diante dEle, a partir que você confiar nele, Ele virá para abençoar, para te dar livramentos, para guardar a sua vida. Meus irmãos, Ele chega até aquele lugar, um cenário, olhando, era um cenário completamente ao contrário daquilo que aqueles homens queriam viver. Havia ali um homem que afrontava o exército de Deus. Todos os dias ele se punha em pé naquele lugar e dizia: se há alguém para me enfrentar, venha até mim. Porque se há Deus em Israel, eu quero ver se Ele tem como livrá-los, se tem como alguém vencer. E este homem, a palavra diz que era um homem que tinha uma estatura de 3 metros de altura. Um homem que punha medo em todos que o vissem. E ninguém conseguia enfrentar aquele homem. Eu quero te dizer nessa noite: quantos gigantes têm se levantado contra a sua vida, hein? Quantos gigantes têm afrontado a sua vida? Muitas vezes você diz: eu não tenho condições de enfrentar esse gigante. Eu não tenho forças de levantar contra esse gigante. E a palavra diz que ninguém se ofereceu para enfrentar aquele homem. Muitas vezes na nossa vida é assim, né, meus irmãos? Nós achamos que a nossa luta é tão grande, o nosso desafio é tão imenso, que há momentos que nós recuamos. Mas eu quero dizer para você que entrou neste culto nessa noite: não recue, não pare, porque o Senhor Deus, Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de você seguir em frente. A palavra nos fala que quando aqueles homens recuaram, chega ali Davi, um menino simples, pequeno, ruivo, que entre os seus irmãos que estavam ali, seus 3 irmãos mais velhos, ele não se destacava. Eliabe era o mais formoso, Eliabe que tinha uma aparência melhor. Eliabe estava ali e ele não tinha condições nenhuma de enfrentar Golias. Mas Davi chega e vê aquele cenário. Ele olha e diz assim: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este homem que todos os dias se coloca de pé e diz que não tem um homem que possa enfrentá-lo? Mas eu quero dizer uma coisa: aqui está Davi. Ele disse assim: eu irei com ele, mas eu irei não em meu nome, eu irei em nome do Senhor dos Exércitos, e eu enfrentarei este homem, e assim eu darei a este povo a conhecer que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero dizer a você que está aqui, você que nos ouve, eu quero falar com você: há Deus aqui presente neste lugar, e Deus, Ele será contigo, e o seu gigante nesta noite, ele vai cair por terra. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Amém, queridos? Não há gigantes, não há homens, não há trevas, não há potestades que possa vencer o nosso Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu conheci um amigo meu, amigo mesmo, tá? Ele está aqui nesta noite, e ele enfrentou um grande gigante na sua vida. Muitos diziam que era o fim, não tinha mais jeito, mais esperança, não havia mais solução para o seu problema.
Mas ele nunca retrocedeu. Ele nunca voltou atrás. Ele creu que o Senhor Deus era com ele, hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Muitos diziam, você não era nem para estar em pé mais. Você era para estar em cima de uma cama. E ele dizia, eu não posso me entregar, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode e Ele vai me abençoar, louvado seja o nome do Senhor. E eu convivi com ele alguns dias, o Senhor me deu o prazer de conhecer, creio que mais ou menos 3 anos, né? 3 anos, mais um pouquinho. E eu vi aquele homem, desenganado do médico, já perto de fazer um transplante, que era o último recurso que ele tinha. E ele dizia, eu tenho certeza de que meu Deus, Ele vai vencer esse gigante. Eu não tenho 1 minuto de certeza, porque eu sou como Davi, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu quero dizer para você nesta noite, se você crê como Davi, você não vai viver uma vida de incerteza, mas a certeza de Deus vai tomar o seu coração aqui nesta noite. Você não está sozinho, Deus está contigo todos os dias, igreja. Eu ficava observando, Senhor, como pode? Ele não para, ele continua, e a situação cada dia indo de mal a pior, porque é muito fácil, quando você ora e Deus te responde na mesma hora, e o gigante cai, mas quando o gigante demora a cair, a fé vai se enfraquecendo. Mas eu quero dizer nesta noite, creia que Deus é Deus do impossível, igreja, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque o gigante, ele vai tombar, ele vai cair, em nome do Senhor dos Exércitos. E dias passaram, não foi meses, anos. E da mesma forma, ele dizia, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, e Ele vai dar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não importa como vai terminar, mas vai terminar segundo a vontade dEle, e é isso que importa, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a coisa mais difícil é entendermos, é compreendermos, que quando muitas vezes as coisas não estão no nosso controle, quando muitas vezes as coisas estão distantes daquilo que é o nosso controle, nós muitas vezes tememos, nós temos medo, mas eu quero te trazer uma palavra profética, não tenha medo, tenha fé, creia, porque a sua vitória está sendo já decretada em nome de Jesus. Se seu marido está distante, o Senhor o trará para a presença dEle, quem crê nisso dá glória a Deus. Se o seu gigante é o seu filho que está distante do Senhor, nesta noite, Deus vai estar trabalhando, porque não há um Deus que trabalha para aqueles que vão herdar a vida eterna. E eu creio que Deus está trabalhando na vida do seu filho e na vida da sua filha. Meus irmãos, Davi, ele confiava no Senhor, como este servo de Deus confiou no Senhor. E quando ele foi para fazer os últimos exames para o transplante, o nosso Deus derrubou esse gigante e disse a ele, os seus dias serão prolongados aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. O gigante foi tombado, e o Senhor, o nome do Senhor, foi glorificado, igreja. E eu quero dizer a você que hoje entrou aqui com dor, hoje você entrou aqui sem esperança, o gigante se levanta. O gigante é o que, pastor? Tudo aquilo que é maior do que você, e você não tem controle sobre ele. Mas eu quero dizer nesta noite, se você entregar na mão de Deus, na mão do Senhor, Ele vai colocar tudo conforme aquilo que você precisa. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Pode estar fora do seu controle, mas está no controle daquele que tudo pode, igreja. Meus irmãos, como é maravilhoso saber
que desde o dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, desde o dia que nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, dissemos: Senhor, a partir de agora, o Senhor é o dono da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que hoje eu respiro, eu tenho certeza de uma coisa: é o Senhor que está no controle de tudo. Quando nós fizemos isso, Deus nos fez uma promessa no dia em que nós convertemos, e eu não esqueci dessa promessa. Essa promessa foi: meu filho, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, gigantes por gigantes, eu vou derrotar por você, louvado seja o nome do Senhor. Mas há gigantes, meus irmãos, que se levantam muitas vezes dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, dentro até mesmo da igreja, pessoas que te fazem você parar na caminhada, pessoas pessimistas, pessoas que muitas vezes tentam te dizer que não tem jeito, é assim mesmo, deixa da forma que está, não muda, deixa assim, porque você não tem como vencer esse gigante, você não tem força para vencer esse gigante, te consolam dessa forma, mas eu tenho uma palavra profética para você: você tem condições de vencer esse gigante. Por quê? Porque Deus é contigo, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o pessimismo às pessoas que querem muitas vezes te tirar a bênção que Deus tem para você. Davi sofreu isso. Davi, quando chegou, Abner foi convocar os valentes para a guerra. Davi nem sequer foi lembrado. Davi nem sequer foi mencionado. E a palavra diz que Davi, ele ficou ali cuidando das ovelhas da casa do seu pai. Meus irmãos, muitos podiam dizer assim: mas eu não nasci num berço de ouro, pastor. Pastor, eu não tive oportunidade na minha vida. A minha vida só foi de luta. A minha vida só foi de prova. Eu não tive oportunidades. Mas eu quero dizer, é você que Deus escolheu. É você que não teve oportunidade. É você que não nasceu no berço de ouro. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma bênção de vitória. Quem crê nisso, dá glória a Deus. São aqueles que não são, o Senhor chama para confundir os que são. Amém, meus irmãos? Deus escolhe o menor, Deus nunca escolhe o maior. E Davi podia ter um sentimento de dizer: eu fui esquecido, eu fui deixado de lado, a minha vida, nem meu pai lembrou de mim no dia que Samuel veio ungir o rei de Israel. Eu sou um coitado, eu sou uma pessoa que ninguém dá crédito. Mas eu quero dizer a você, Davi não estava listado na lista dos homens, mas Davi estava listado na lista de Deus. Quem quer estar listado na lista de Deus, dá glória a Deus. Eu não quero ser listado na lista dos homens, mas se meu nome estiver na lista de Deus, é o que importa para mim. Amém, igreja? Muitos querem ter destaque, muitos querem aparecer, mas eu quero dizer nesta noite: se o Senhor te escolheu, o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. E você, nesta noite, eu quero falar para você: você é um escolhido de Deus. Não foi o pastor que te escolheu, não foi o homem que te escolheu, mas a palavra diz assim: eu vos escolhi a vós. Foi Deus que te escolheu para estar neste culto e para dizer: o seu gigante nesta noite vai cair por terra, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Davi, ele não se conformou com aquela situação. Mesmo seu pai se esquecer dele, mesmo Abner, o comandante do exército, esquecer de Davi, mas Deus não esqueceu de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter entrado aqui achando que as pessoas deixaram você de lado, achando que as pessoas colocaram até mesmo a sua vida de lado, mas Deus está dizendo:
eu sou contigo, eu estou contigo, eu estou aqui para abençoar a sua vida, não só neste culto, mas na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, eu estarei contigo. E a palavra fala que Davi vai levar o alimento para os seus irmãos. E ele chega ali, naquele cenário, e vê aquela situação. E ele pergunta para o seu irmão: o que está acontecendo? O que está havendo aqui? E o seu irmão, com ar de crítica, porque muitas vezes quando você quer buscar o Senhor, quando você quer uma bênção de Deus, as pessoas começam a te criticar. Eu quero falar algo para você aqui nesta noite. Quem quer servir a Deus não pode ver crítica, não pode até mesmo preocupar com críticas, porque as críticas vão surgir. Agora você é crente? Agora você serve a Deus? Agora você só fala do céu? Agora você só fala daquilo que são as coisas eternas? As pessoas vão te criticar, mas eu quero dizer uma coisa para você: não se importe, sabe por quê? Porque agora o seu coração pertence ao Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor. Para de ouvir críticas, deixa os outros falar. Importa que eu quero servir a Deus, não importa o que os outros estão falando. Eu lembro quando eu me converti, as pessoas diziam: agora você é crente? Tem jovens aqui, né? Com 15 anos, lá vem o crentinho. Eu não sei, na época do pastor era assim, né? Ah lá, com a Bíblia embaixo do braço, agora diz que é santo. Meus irmãos, críticas elas vão existir, mas eu quero dizer a você nesta noite: não se importe, porque Deus é muito maior que qualquer crítica, louvado o nome do Senhor. Vale a pena você escolher estar ao lado de Deus, porque Ele vai vencer os gigantes na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E Eliabe critica Davi. E dói mais a crítica quando ela vem dentro de casa, não é verdade? No meio dos parentes, no meio dos amigos. Você, Davi, que aquelas ovelhinhas suas lá, desprezando Davi, dizendo a ele: o que você veio fazer aqui? O que te interessa o que está acontecendo aqui? Eu tenho certeza, você veio aqui só para ver a guerra. O seu coração só está aqui só para dizer que essa guerra você pode vencer. As pessoas muitas vezes criticam, até mesmo antes de você falar. Muitas vezes acontece, né, Caio? As pessoas olham para a gente e dizem assim: Caio, você pensou assim, assim, assim. Meus irmãos, esse atributo pertence a Deus. Se o Caio está pensando, como eu posso saber que o Caio está pensando? E Eliabe, ele estava dizendo: eu sei que você está pensando, Davi. Eu sei até a intenção do seu coração. Você veio aqui para se orgulhar, para crescer em cima da gente. Meus irmãos, eu quero dizer algo a você. Davi estava ali, não era para orgulho algum. Davi estava ali porque Deus o tinha colocado ali. Saiba de uma coisa: se Deus colocou você aqui, se Deus colocou você na presença dEle, Ele vai te dar vitória e você vai vencer, louvado seja o nome do Senhor. Mas as críticas vêm. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem que você vença, Caio. As pessoas não querem que a senhora vença, irmã Elma. As pessoas muitas vezes não torcem. Eu queria dizer aos irmãos aqui: muitas vezes é mais fácil chorar com os que choram. Sabe por quê? É natural do homem. O homem, até mesmo quando a pessoa está na luta, ele diz assim: coitado. Mas no coração diz assim: ele merece. É verdade ou não é? Hein? As pessoas falam assim e dizem assim: nossa, mas coitada, a irmã Elma está na luta. E a pessoa dentro do coração: ah, mas ela merece. Ela fez por merecer. As pessoas têm mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Quando a pessoa está lá, o Senhor dá uma bênção de vitória, o Senhor abre uma porta para ela, o Senhor cura a vida dela, o Senhor dá a ela ali, né, uma bênção. As pessoas muitas vezes se sentem inveja e dizem assim: por que o Senhor deu para aquela pessoa e não deu para mim? Mas esse sentimento nessa noite vai cair por terra, e nós vamos alegrar com aqueles que alegram, louvado seja o nome do Senhor. Se o irmão abriu uma porta, glória a Deus, porque Deus foi com ele. Se o Senhor deu a ele uma bênção de cura, glória a Deus, porque Deus foi com ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ter esses sentimentos de nos alegrarmos com muitas vezes a queda do irmão, o irmão está em dificuldade,
nós não podemos ter esse sentimento mais na nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai estar tirando isso dos nossos corações aqui nesta noite. Nós vamos alegrar com aqueles que se alegram, quem crê nisso, dão glória a Deus. Se o irmão recebeu uma bênção, nós vamos dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque se ele recebeu, o Senhor é com ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele desviou do seu irmão. Quando seu irmão falou com ele, o que você quer aqui, Davi? Vai cuidar daquelas ovelhas? Meus irmãos, quando a crítica vem para te derrubar, desvia das críticas e ouça aquilo que Deus tem para você. Amém, querido? E ele faz a pergunta para outras pessoas e ele responde para ele. E Davi naquele instante tem uma palavra. Ele tem uma palavra. Eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para o seu irmão. Eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante já caiu, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não importa o gigante que você entrou aqui nesta noite. Talvez é a angústia que está te assolando. Talvez é a dor que está te assolando. Talvez é uma doença que está hoje aqui te atingindo. Mas eu quero dizer, o gigante vai cair por terra. Amém, igreja? E ele foi. Ele foi. Ele desceu ao ribeiro. Eu quero dizer nessa noite, desça ao ribeiro. Eu entendo nessa descida ao ribeiro, onde ele pegou a pedra. Era um momento ele e Deus. Você muitas vezes precisa de tirar este momento de você e Deus. Você falar com Ele no seu quarto, na sua casa. Sem, até mesmo talvez sua esposa nem saber, nem o esposo saber. Você colocar diante dele, Senhor, a minha necessidade é essa. E eu creio que o Senhor vai derrubar esse gigante, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me acovardar, eu não vou voltar atrás, mas eu vou enfrentar o meu gigante nesta noite. Quem vai enfrentar o gigante nesta noite, dá um glória a Deus. Eu não vou me acovardar. Pega a pedra no ribeiro. É a busca, é a oração. É o momento de você e Deus. Você precisa disso. Talvez você está confiando em carros, em cavalos. Talvez você está confiando uma porta que alguém vai abrir para você. Talvez você está confiando numa promessa de um político. Mas nesta noite eu quero dizer a você algo profético. Confia no Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Amém, igreja? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o momento de você tirar você o Senhor. Eu quero, Senhor, este momento contigo, essa intimidade contigo. Eu não quero só um momento chegar no culto, voltar para minha casa, receber uma bênção e depois continuar sozinho na minha caminhada. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu quero habitar na tua presença. Eu quero ao ribeiro pegar aquela pedra. Eu quero colocar na funda e eu quero lançar. Mas essa pedra, ela tem uma direção. Ela vai derrubar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi jogou aquela pedra, e aquela pedra bateu na testa daquele gigante, e aquele gigante caiu por terra. E a palavra de Davi foi lá e cortou o pescoço. E é interessante, meus irmãos, que a vitória de Davi não foi só dele. A vitória de Davi foi de todos. Eu quero dizer a você nesta noite, a sua vitória não pode ficar só para você. Ela tem que ser para todos. E a palavra aqui diz que aqueles que estavam recuando, que o exército de Israel estava recuando. Agora o exército de Israel estava para frente. Por quê? Porque Davi, ele foi usado para vencer o gigante. Você nesta noite, eu profetizo na sua vida, você vai ser usado para vencer gigantes. Amém, queridos? E você vai servir de testemunho para muitos que viram o seu sofrimento. E a glória de Deus agora foi manifesto na sua vida. Quem crê nisso, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa hora. Nós vamos cantar um louvor. Nesta noite, a vitória, ela já está chegando na sua vida.
Não importa o seu sofrimento, a sua dor, entrega diante do Senhor. E Ele vai agora fazer você uma bênção de vitória na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.